Estamos de volta com o programa Nomes do Nordeste. Neste bloco, Vladimir Carvalho fala de sua relação com o cineclubismo e do planejamento e construção dos roteiros para seus filmes. Acompanhe. Eu queria que você falasse desse processo de criação de um documentarista. Que tipo de roteiro faz? Curiosamente, isso se imbrica, se liga, está linkado em Aruanda. Pelo seguinte, a gente não conhecia, vivendo na província, né, imagina, nós não tínhamos ido ainda para o Rio, nem nada, não conhecíamos bem. E para fazer o roteiro, o Lino Duarte preliminarmente, ele era um repórter de jornal, né? Se não me engano, Aruanda é uma reportagem dele, uma reportagem antiga. Dele, né? Que ele recupera para fazer um filme. Exatamente. Foi publicado na Tribuna de Imprensa no Rio e tal. E isso serviria depois para ele fazer o filme Aruanda, né? Anos depois. Mas o que acontece é o seguinte, o Lino Duarte, ele tinha esse traço do repórter, né? Mas não conhecia a técnica do cinema. Nem a gente via, a gente era cineclubista. Depois dessa descoberta do Homem de Arã, de Roberto Flaherty, eu migrei, fui para o cineclube. Mas com aquela pressa, no cineclube eu queria, por onde é a entrada para filmar, né? Todos nós queríamos, e ficávamos aí, era um cineclube com um padre, o padre era muito jeitoso, o padre Fragoso. Ele era o mentor de um cineclube, o Cineclube de João Pessoa, e era lotado, assim como está aqui, e se discutia o sexo dos anjos em relação, passava um filme, qualquer coisa era motivo de discutir, por que esse jarro, por que essa coisa está colocada assim e enquadrada assim, era realmente, e se buscava o específico filme, que eu me lembro muito dessa expressão, o específico filme, que isso era o cão dos infernos, né? Um negócio assim que todo mundo, o que será o específico fílmico? É a montagem? É a direção de atores? É a colocação da câmera? Enfim, é o conjunto de tudo. Esse é o específico filme, que é o resultado, sei lá. E a gente ficava pesquisando isso, lendo tudo quanto era de livro. Mas a gente queria era filmar. Eu enchi o saco com aquele negócio de ficar, sabe, qual é a mensagem? Se falava muito na mensagem naquela época. Hoje não se fala mais, qual é a mensagem do filme? Mas naquela época era um negócio incrível. A mensagem, quer saber que mensagem? Eu que estava te perguntando sobre o ciclo. Horas e horas aqui. O ciclo da Pernambuco, é se antes, Pernambuco Sim. não, da Paraíba, Sim. é se antes da Aruanda já existiam cineastas na Paraíba. Um ou outro. Valfredo Rodrigues fez uns 2 ou 3 filmes, um sobre a Revolução de 30, outro chamava-se Sob o Céu Nordestino, que era um negócio sobre a economia paraibana. Isso ficou na história. Era o cineasta da Paraíba, era Valfredo Rodrigues, compreendeu? Mas isso 20 anos antes de Aruanda. Ou 25 anos antes de Aruanda acontecer, compreendeu? E eu imagino que deve ter sido uma influência muito grande do Instituto de Cinema Educativo, não? Do INSE, Instituto Nacional. INSE, né? Aliás, foi por conta do... Porque Paraíba não tinha nem câmera, não tinha moviola, não tinha nada, não tinha nada. Tudo deveria vir. Você vê como instituto. é milagroso e como é importante a reunião de pessoas em torno de uma ideia. A ideia do cineclube. A ideia de você discutir o cinema, a ideia de você chegar e ter uma ideia mais diferente daquela apenas do divertimento. O cinema, como você entra e vê uma comédia, ri, vai para casa, ou chora com a mocinha e o mocinho, a tragédia, o drama. Não, atrás disso tem todo um reflexo, tem toda uma coisa, que talvez seja uma coisa de intelectual, mas é a partir do cinema. O cinema, a humanidade é antes e depois do cinema, né? Porque são 110 anos o camarada se vendo e revendo na tela. Todo mundo. Quem é que nunca teve essa... Quem é que não teve ainda essa empatia e essa transferência, né? Você se vê na pele do outro. Geralmente do mocinho, né? Mas, Vladimir, você estava falando sobre o roteiro. Como é que é o processo de roteiro? Aí, no cineclube, a gente ouviu falar pela literatura do próprio cinema, a gente ouviu falar que tinha compêndio, que isso não era assim, aleatório, né? Que para fazer o cinema ser... Toda linguagem supõe uma técnica. Aí a gente descobriu um livro chamado Tratado de la Realização Cinematográfica, de Leon Kuleshov, um russo, que para nós, que todos éramos, naquela época todo mundo era meio comunista, nossa, Leon Kuleshov, todo... Então aquele livro passou de mão em mão, tiramos xerox, e fomos, enfim, copiamos aquele livro e aprendemos o capítulo do roteiro.
apanhamos o esquema de roteiro do Kuleshov, que era um roteiro para filme de ficção e tal. Então, parecia, né, parecia um livro caixa, um livro de contabilidade, com aquelas colunas e com a previsão de tudo. Uma agulha que caísse no chão estava previsto. Uma agulha, tal, o close, o detalhe e tal. O número do plano, a ação do plano, o enquadramento, o plano geral, close, plano de detalhe, etc. Aquilo ficou infernal. E a gente pegamos a reportagem de Lindo Arte e decompomos, fizemos uma como é que chama isso? Decupagem. Uma decupagem da reportagem de Lindo Arte, né? E colocamos a realidade, vamos dizer assim, de goela abaixo no papel. E tudo era previsto, né? Uma coisa que foi depois totalmente, ou praticamente, negada quando das filmagens. Isso é interessante, porque era o roteiro. Agora, se a gente não soubesse o que estava fazendo, fosse para lá aleatoriamente, hoje muita gente filma sem roteiro, eu já filmei sem roteiro, mas foi muito, vamos dizer assim, didático-pedagógico para quem estava se iniciando. E tanto que Aruanda deu certo, porque a gente tinha tantas certezas que a gente tinha a possibilidade, sabe, como o maestro que vai reger uma orquestra, e ele conhece tanto a partitura, ele põe lá na frente, e de repente ele pode fechar, porque ele conhece de cor e salteado, e rege a orquestra com todo o êxito, porque ele conhece. Quando ele levanta a batuta, ele sabe o que está mandando lá para frente, né? Então, aconteceu da gente ter dominado. Isso me marcou. Até hoje, não tem nenhum filme. Eu já filmei, às vezes filmo coisas sem roteiro e tudo mais. Aqui tem cineastas presentes, o Vicente, o Tibico, qualquer um de nós tem essa experiência também. Mas eu sempre faço, e talvez por um desvio, essa coisa de gostar de escrever, eu escuto pessoas, eu entrevisto pessoas antes de filmar, muito, muito, muito. Não é para ter certezas, porque se você tiver certeza, você não precisa fazer o filme, né? Você tem tanta certeza que a coisa é aquela, então não precisa filmar. Mas você tem que deixar sempre a janela para que entre a própria dinâmica da realidade te ensine, e tem muito a ensinar, né? Quantas e quantas vezes a gente não modifica um filme em plena filmagem, né? Por isso, porque a realidade ela é fluídica, ela tem o que a gente chama de real, né? Uma coisa difusa que você... Onde é que está o real? Nunca fui apresentado a ele. E fico falando toda hora, porque a realidade. O que é a realidade? O que é? Num cinema que tem um roteiro não aberto a essas possibilidades da dinâmica da gravação, né? Um depoimento de alguém, ou enfim, uma paisagem que você não pode prever e enquadrar previamente, né? Sim. Num documentário, num filme que tem um roteiro pré-estabelecido, você pode fazer as contradições, os conflitos, etc. Como é que se dá isso num roteiro de documentário? Estabelecer os conflitos, os depoimentos que se contrapõem um ao outro e criando a questão dos plos, dos suspenses, das resoluções. Como é que isso se dá num documentário? Olha, Ricardo, isso é o que mais me fascina. É exatamente esse desafio. É você não saber o que vem depois. Sabe? É você ter previsto, às vezes até escreve, olha, se eu fizer uma entrevista com tal fulano, é bem provável que eu vá ter que fazer entrevista com esse outro, porque ele padece dessa tensão entre os dois. Eu tive uma ocasião, fiz um filme sobre a Revolução de 30, um longa-metragem enorme, e aí entrevistei José Américo. Era um filme sobre José Américo de Almeida, né? É o Homem de Areia? O Homem de Areia. O Homem de Areia. Aí ele falou da Revolução, como ele tinha feito e tal. Muito difícil, porque ele falava muito pausado, eu tinha pausas, eu guardei pausas de meio minuto, ele procurando as palavras e tal. E eu vi que ele escondia, claro, como todo entrevistado, ele tem um ponto nebuloso, que ele fica em volta dele, ali é intocável, muitos pontos, né? Todos nós temos. Aí eu fui no maior desafeto dele, o Coronel Cunha Lima. Aí foi um show, porque aí no filme vira uma briga de velhinhos. Sabe? Um fala, depois o outro fala, mas é América, pintou aqui os canecos. Não é nada disso, entendeu? Aí a coisa funciona, às vezes, como na sala de visita ou como numa briga de foice. Mas aí o roteiro se resolve muito mais, digamos, na montagem. Na montagem. A montagem é fundamental, tem um papel enorme quando você senta... Esse filme mesmo, esse Homem de Areia, eu tinha 70 horas. Eu quase enlouqueço. Eu fiquei 6 meses
no Rio de Janeiro, quase à beira de um ataque nervo, como tem lá o filme do Almodóvar. Por quê? Porque, primeiro, que não havia essa facilidade de hoje você telecina todo o seu material, né, põe no computador e vai e volta com aquilo com a maior, vamos dizer, comodidade. Naquela época eu enchi uma sala enorme, com 70 horas, com latas. Eu criei um código, lata com selo azul, lata com selo amarelo, lata com selo vermelho, o que já tinha sido visto, o que ia ser visto ainda, que planos é que eu podia misturar. 70 horas é uma floresta, é um matagal onde você pode muitas vezes se perder, né? E às vezes me perdi mesmo nesse filme. Esse filme é um filme difícil. E justamente porque não havia essa facilidade. E aí você tem que aprender com o filme. Muito bem lembrado. Porque você aprende com o filme, diz assim a você, sem que ele... Você tem que ouvir uma voz interior que, na verdade, é a voz do seu próprio filme. Você vai dizer, olha, aqui precisa de um plano, aqui precisa de alguma coisa que está faltando, né? E aí você vai atrás. Ou você faz uma nova entrevista, ou você vai no seu material e diz, está aqui. Aí precisa realmente, isso que eu digo que é um desafio. A novidade é a coisa que vem nascendo completamente novo, né? Porque muita gente pensa que documentário é pôr a câmera e pode deixar que está resolvido. Pelo contrário, é muito mais difícil do que fazer o filme de ficção. Porque você tem que ter um guia, sei lá, baixar no terreiro o santo, compreendeu? Para você ir naquele ponto e fazer uma conexão que tem que ver que a coisa funcione. Você citou agora há pouco a Bolandeira. É o segundo filme seu, seria? Ou o primeiro que você dirigiu? É o segundo. Depois filme. do Aruanda, o que veio? Não, porque Aruanda é de Lindo Arte Noronha. Eu sei, você tem direção. De quando é que você estreia na direção? Em segundo, porque a gente teve uma briga. Briga é sempre bom, né? Tá vendo? A tensão, como é importante na vida das pessoas. Qualquer tensão, ela se resolve muitas vezes na prática e de maneira positiva e afirmativa e cria um processo, né? Nós fizemos Aruanda e fizemos roteiro junto com o Lindo Arte, fizemos assistência para ele. Eu e João Ramiro Melo, que morreu tem coisa de 4, 5 meses atrás, nos deixou. E isso não foi representado nos créditos do filme, porque a gente é orgulhoso, assim, garoto de 24 anos, a gente queria aparecer, a gente queria para poder a gente fazer também carreira nessa coisa. É a vida, a competição. E Lindo Arte escamoteou. Ele pôs a gente apenas como assistente, um reles assistente, que não fazia jus àquilo que a gente pensava que tinha sido, porque a gente levou noites e noites, meses a fio, a escrever e a pesquisar a história para fazer o tal do roteiro. Então a gente queria aparecer, a gente queria que constasse como roteirista. Então o que aconteceu? A gente rompeu com o Lindo Arte, fomos para a imprensa, fizemos um pequeno escândalo, né? E rompemos com o Lindo Arte, ele ainda quase que nos ameaçou com um processo. Enfim, houve essa ruptura a partir de Aruanda. E foi uma coisa maravilhosa essa tensão, porque dali para adiante a gente, inconciliável, né? Não dava para trabalhar mais com o Lindo Arte, e aí João Pessoa, onde a gente tinha feito essa primeira experiência, ficou pequena para nós três em João Pessoa. Eu, João Ramiro e Lindo Arte. Então o que a gente fez? Propusemos ao Instituto Nacional de Cinema Educativo, o INSE, que tinha participado da produção do Aruanda, um novo filme, um filme que eu e Ramiro realizamos, chamado Romeiros da Guia. Um filme, a gente muito inseguro, a gente fez uma coisa assim absolutamente etnográfica no sentido de fazer o assunto, cada momento do assunto a gente foi lá, pesquisou, disse, a gente começa aqui é o meio e aqui é o fim do filme. Que as romarias, por insegurança. As romarias em torno da Nossa Senhora da Guia. Né? Era uma romaria, que não sei se ainda se realiza, que sai do litoral da Paraíba, entra por um braço, um rio, e sobe, vai até um templo de Nossa Senhora da Guia, lá, mais uma espécie de mangue, e no alto fica uma igreja. Mas é um curta ainda. Um curta de 12 minutos, compreendeu? E aí a gente fez esse filme, né? E foi assim, essa insegurança, a gente nos pegamos com a etnografia, que fica mais fácil, né? A gente sabia que se a gente filmasse o mínimo daquilo, resultava num filme. Veja a seguir a chegada de Vladimir Carvalho a Brasília e os filmes que irão incomodar o poder da ditadura militar.